Oi pessoal, hoje eu vim ensinar mais uma pecinha para vocês, mas antes de mostrar, deixa eu pedir uma coisinha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E a pecinha da aula de hoje é essa bolsa, tá? É uma bolsa, eu fiz especial aqui pro Dia dos Professores, tá? Ela tem esse detalhe do laço na frente, que é um opcional, se quiser fazer ou não, tá? Esse canalzinho aqui de zíper diferente. Tá? Aqui atrás também eu vou ensinar como faz esse bolso embutido. Então, é uma peça bem completa, bem legal para vocês aprenderem aí, tá? Antes de começar o vídeo, deixa eu dar alguns recadinhos. Todas as medidas e os materiais para fazer essa bolsa, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, tá? E também você encontra as minhas mídias sociais, o meu Instagram, a minha fanpage e o meu grupo do Facebook. É isso aí, vamos começar a aula? Vamos começar a nossa peça? Eu vou falar um pouco dos materiais que eu utilizo, tá? Toda vez que eu vou costurar tecido, e como essa bolsa é uma bolsa de tecido, eu uso a linha comum, que é a linha 100% poliéster, tá? A linha normal de costura, aquela que vem no carretelzinho pequeno, é essa. Quando é sintético, eu já uso um outro tipo de linha. Na minha máquina aqui, eu tô usando a agulha número 12, tá? Pode ser a 11 ou a 12. E a minha máquina também, que muita gente me pergunta, ela é uma Zoji, tá? Ela é Direct Drive, ela tem controle de velocidade, é uma reta eletrônica, tá bom? Então, vamos começar aqui, para começar a peça, pela parte de baixo, que é onde tem aquele detalhe em outra cor, né? E eu fiz um matelacê nessa parte, tá? Pra dar uma diferenciada, e eu gosto de fazer um matelacê que eu acho que fica mais durinho. Então, assim, se você não for fazer uma telacê, se você for só estruturar na manta, que tamanho que você vai cortar? 12 por 40, já corta direto na medida, tanto a manta quanto o tecido, tá? Aqui eu tô usando a manta R2 e eu coloquei também um TNT, aquele TNT fininho 60, só pra deslizar melhor na máquina na hora de fazer uma telacê, tá? Aí, se você for fazer com uma telacê, você corta um pouco maior para depois poder refilar. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente faz uma telacê, ele dá uma encolhidinha, né, no tamanho. Então, o que eu cortei aqui? Como eu vou fazer? Eu cortei 14 por 42. Tanto no tecido, como na manta, como no TNT. Lembrando, se não for fazer uma telacê, se for fazer direto, é só cortar já na medida, 12 por 40. Então, vamos lá. Eu vou ensinar aqui pra vocês como que eu faço o meu matelacê, tá? Qual que é a minha técnica. Aqui na régua, eu fiz até uma marcação com a fita crepe, para vocês verem, no ângulo de 45 graus, tá? Então, ela tem vários graus. Tem o 90, 75, 60, e aí no 45 eu marquei em um, e no 45 eu marquei no outro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu tecido, no lado dele, que se você tem que cortar bem retinho, tá? Então, no lado que faz aqui a quininha, vou colocar até mais pra cá, eu vou encaixar a minha régua, esse meu ângulo, na beirada, ó. Vai dar pra vocês verem bem legal. Então, ele ficou aqui e aqui, porque eu marquei com a minha fita crepe pra vocês verem. Então, o meu ângulo de 45 tá aqui. Aí, eu vou pegar um pedaço de fita crepe e vou colocar bem aonde ficou a minha régua, ó. Terminou minha régua aqui. Pronto. Não vou mais usar agora, nesse momento, a régua. E é aqui que eu vou começar a fazer minhas costuras. E o que eu faço com essa fita crepe? Eu faço uma costura, aqui no caso eu já vou fazer as duas, depois eu venho com ela, colo pro lado, faço outra, eu já vou mostrar. E aí, o que acontece? Os quadradinhos, eles ficam perfeitos, ficam quadradinhos mesmo. Porque se você vem aqui e coloca de qualquer jeito a fita, pegar aqui e colocar assim, não vai ficar certinho o quadradinho. Pode ser que fique um losango, fique outro formato, tá? E eu quero que fique bem quadradinho. Então, eu vou começar aqui costurando, vou fazer duas costuras aqui nas duas beiradas da minha fita crepe. E aqui eu tô usando o ponto 3,5 para fazer esse matelacê, tá? Fiz as minhas duas costurinhas. Agora eu venho aqui, tiro a minha fita crepe, tá? Se ficar algum pedacinho que às vezes a gente costura por cima sem querer, é só puxar que sai.
Eu vim aqui com ela e vou colocar na próxima costura que eu vou fazer. Então, aqui tá a minha costura, eu venho e encaixo ela aqui. Que é aqui que eu tenho que seguir a próxima costura, tá vendo? Esse vai ser o meu guia. Se você tiver o guia da máquina, também pode usar. Aí você determina o tamanho. Essa minha fita crepe, ela tem 2 centímetros de largura, tá? Então, o meu matelacê é de 2 em 2. E lógico também, se você quiser riscar com giz, também pode riscar. É que eu prefiro fazer assim, que eu acho mais prático. Então, agora eu vou terminar todas as minhas costuras que são para esse lado e depois eu vou fazer o do outro lado, que eu já mostro para vocês. Eu terminei aqui, todos indo para lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua de novo, vou vir aqui no outro lado, ó, e vou também posicionar os meus 45 graus. Posiciona. Pego a minha fita crepe e coloco aonde a régua chegou aqui. Pronto. E agora eu vou fazer as outras costuras. Terminei aqui, tá? O matelacê. Agora eu vou riscar onde a gente vai passar uma costura para depois recortar. A medida final aqui é 12 por 40, então eu vou riscar aqui com o meu giz. Eu fiz aqui uma marcação, tá? Na medida de 12 por 40. Eu vou vir aqui e vou passar uma costura quase em cima da linha, mas um pouquinho mais pra dentro, porque eu vou recortar na linha. Então, eu faço uma costurinha um pouquinho mais pra dentro, só pra não correr o risco do meu matelacê, a costura soltar. Ó, ficou assim, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar na linha e vai ficar dessa forma. Então, você vai repetir esse processo 2 vezes. Você precisa de 2 partes dessa. Eu refilei aqui as minhas 2 faixas com matelacê. Agora a gente vai utilizar uma, reserva uma. E aqui eu vou utilizar um tecido linho classic na medida de 20 por 40. Ele é um tecido, tá? Ele é um tecido, é um linho mesmo, e aqui ele é dublado numa sarja. Mas é tudo tecido, não é sintético, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu coloquei um pedaço de manta R2, tá? Já passei no ferro e eu dei uma costurada porque nesse tecido linho eu vi que é um pouco mais complicado da manta fixar no tecido, tá? Então eu passei uma costurinha de segurança em toda a volta. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar essa minha faixinha, vou colocar direito com direito, então lado bonito com lado bonito, e vou passar uma costurinha com um pé de máquina aqui. Tá? Passei uma costurinha unindo, agora eu vou jogar pra lá, tá? A minha parte que tem o matelacê. E aqui o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura de pesponto no lado que tem o matelacê, tá? Então, aqui atrás eu tô jogando pra baixo a dobrinha, tá? A junção dos tecidos eu jogo pra baixo e passo uma costura aqui no meu tecido estampadinho aqui. Passei a costurinha aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra faixinha. Então, esse tecido linho, você corta 2 vezes. Tanto o tecido quanto a manta, tá? 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido. E aí, também vou, que é a parte da frente da bolsa e a parte de trás da bolsa. Aqui eu vou colocar também e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Então, ficou assim, também já costurei e pespontei. Agora, a gente vai pegar uma dessas partes que a gente fez agora pra fazer o bolsinho que vai ter, tá? Que é na parte de trás da bolsa.
Então, eu peguei aqui um pedaço de camurcinha, vou usar camurcinha no forro, tá? E aí, o que que eu fiz aqui? Esse pedaço que eu cortei, ele tá medindo 30 por 45. Eu vim aqui, na parte de cima, e risquei daqui pra baixo 6 centímetros, fiz uma marcação. Nas laterais, eu marquei 3 centímetros de cada lado e deixei uma medida de 1,25 aqui separando. Pode deixar 1 ou 1,5, eu gosto de 1,25. Então, ficou esse retângulo aqui desenhado no avesso do meu forro, tá? No meu direito eu não desenhei nada. O direito da camurcinha é o lado peludinho, ele tá sem nada. Você pode usar o tricoline também, aí é da mesma forma. Desenha esse retângulo no avesso. Aí você vai pegar aqui a sua parte principal, vai colocar, eu fiz um pique aqui no meio, dobrei ao meio a minha peça, ó, dobra no meio, dá uma cortadinha com a tesoura. Aqui também eu fiz a mesma coisa com o meu forro, tá? Dobrei no meio e fiz o piquezinho. Aí eu vou colocar direito com direito, então, ó, direito do meu forro com direito do meu principal. E vou juntar aqui os piques. Ó, meu piquezinho do forro com o meu piquezinho aqui do meu principal. Tá? Alinha bem. Aqui tem que estar bem alinhadinho, tá? Marquei 6 centímetros aqui no forro pra baixo. Ajeita certinho. E aqui eu vou colocar alguns alfinetes só pra segurar, pra não sair do lugar. Vou vir na minha máquina e vou costurar esse retângulo que eu desenhei inteirinho. E com um ponto número 2 ou 2,5, para ficar bem apertadinho. Fiz aqui a costurinha, tá? Tô só tirando os alfinetes. Ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse retângulo ao meio. Então, eu gosto de dobrar assim, tá? Pega a tesoura. Pega a tesoura, vem aqui, faz um corte. Ó. Fiz um corte aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou abrir esse retângulo aqui, ó. Vai para um lado, vai até faltar meio centímetro, mais ou menos. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui nas pontinhas eu faço um triângulo, tá? Então, eu corto pra lá, chegando bem perto da costura. Como é que fica? Fica um triângulo, tá vendo? Corto na direção da costura. Dos dois ladinhos a gente faz a mesma coisa. Aqui. Tá? Agora, o que que eu faço? Eu vou jogar o forro por dentro desse corte que eu fiz. Então, eu vou jogar o forro lá pra dentro da bolsa. Joga. Agora, o que que tem que fazer? Tem que ajeitar e ir no ferro e passar bem pra beiradinha ficar bem legal. Então, se você quiser puxar, dá uma vincadinha e aí vai no ferro, com o ferro de passar e passa pra esse nosso retângulo ficar bem certinho. E puxa bem o forro aqui pra trás. Então, eu fui no ferro, eu passei, tá? Se você estiver usando linho e camurcinha, cuidado com a temperatura do ferro, tá? Que pode queimar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei aqui um pedaço de zíper, medindo 29 centímetros. Eu já vou passar o meu cursor.
Coloquei aqui o meu cursor bem certinho. Eu vou colocar... Aí, agora eu vou virar a peça aqui do avesso, tá? Se quiser colocar pra ajudar, se perceber que tá repuxando aqui, principalmente se estiver usando esses materiais que eu tô usando, você pode pôr uns alfinetes aqui, tá? Pra não ficar voltando. Mas se você for colocar, coloca só na parte de cima, tá? Na parte de baixo a gente não vai colocar, não. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu zíper. Aí, eu vou vir aqui por trás, vou colocar ele. E pela frente, se você quiser, você pode alfinetar, tá? Que ele tem que ficar bem certinho aqui no nosso quadrinho. Eu vou colocar alguns alfinetes aqui. Ó, eu coloquei alguns alfinetes aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu forro aqui por trás, ainda não costurei o zíper, não costurei nada. Eu vou jogar o meu forro pra cima e ele vai ficar aqui, ó, bem rente aonde termina o meu zíper, tá? Então, você dobra ele direitinho pra cima, bem retinho, ajeita. Vê se tá certinho. Ele dobra aqui no zíper, tá? Vamos, vira pro outro lado. Vira aqui pro outro lado. Ajeita. E a gente vai passar uma costura só aqui na parte de baixo do zíper, tá? Vai tirando os alfinetes e vai costurando. Vai ajeitando, deixando o seu zíper bem no centro, bem bonitinho. Então, essa costurinha ficou assim. Agora, a gente vem aqui pra trás, ó. E o forro tava lá pra cima, né? Ó, a costura ficou aqui. A gente desce esse forro, ó. Ele já fica aqui bonitinho colocado na nossa peça. Aqui, se você quiser colocar um pedaço de dupla face, pra esse forro não subir, você pode colocar, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai subir o seu forro, mas na altura da onde ele termina aqui, ó. Tá? Vai juntar beiradinha com beiradinha. E agora, a gente vai terminar de costurar pela frente o quadradinho do zíper, tá? Então, você vem aqui onde você fez o seu último pontinho e continua a costura. Ó, ficou assim, tá? E aqui dentro, ele tá assim. Agora, o que que a gente precisa fechar as duas laterais e a parte de cima também. Aí, o que que eu costumo fazer? Eu já costuro mais próximo aqui e refilo depois, tá? Mas aqui ele já tá praticamente pronto. Tá? Então, eu vou costurar as duas laterais e a parte de cima. Só do forro, tá? Do forro com o zíper aqui, dos dois lados. Ah, ó, eu costurei as duas laterais, aqui eu vou refilar também, e agora eu vou costurar aqui a parte de cima. Prontinho, vou só refilar aqui o que sobrou. Tá? Ficou assim. Agora, vamos preparar o nosso laço que a gente vai pôr na parte da frente, tá? Eu cortei um tecido aqui medindo 10 por 46 centímetros, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito. Vou vir aqui na ponta e vou dar uma arredondada. Ó. Pode ser a olho mesmo, não? Ficou assim, tá vendo? Eu dobrei no meio e só arredondei a olho mesmo. Na outra ponta eu vou vir, vou dobrar aqui e vou arredondar igual. Tá? Ficou assim os cantos arredondados. Eu vou colocar direito com direito
e vou passar uma costura e vou fechar toda a volta. O importante aqui é você não fechar, achar os meios já, que é onde a gente vai deixar a abertura para desvirar, e é onde depois a gente coloca a nossa tirinha do laço. Então, você já acha o meio, você sabe que é aqui que você tem que deixar o espaço para desvirar, tá? Uns 3 dedinhos, 2 dedinhos, porque é só tecido sem nada, tá? Sem manta, sem nada. Aqui, eu costurei tudo, tá? Deixei aquele espacinho aqui pra desvirar, tá? Deixei o espacinho bem no meio pra desvirar. Ou você dá pique na parte arredondada, ou se você tiver a tesoura de picotar, você corta aqui mais próximo à sua costura. Eu, como tenho a tesoura, já vou cortar aqui com ela, que é mais prático, tá? Só na parte que é arredondada. Tá? E agora eu vou desvirar. Eu vou ajudar aqui com a minha agulha de tricô. Desvirei aqui, agora eu vou empurrar o cantinho arredondado aqui, ó, empurra tudo bem. E eu vou ir no ferro e vou passar pra essa costura ficar bem legal, bem bonita. Eu fui no ferro, passei tudo direitinho, eu fiz algumas marcações aqui. O meu total aqui deu 44, tá? Aí no meio eu fiz uma marcação, tá? Que é 22 centímetros. Aí do meio para um lado eu marquei 5,5 centímetros e para o outro 5,5 centímetros, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir e vou jogar o meu lacinho dobrando bem nessa marcação que eu fiz. Então, ó, onde tem a marcação, ele desce. E aqui também, tá? No 5,5. Ajeita bem certinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de linha, tá? Esse pedaço de tecido aqui em cima dessa linha, ó, tá? Ficou assim. Ajeita bem direitinho se estiver torto, tá? E aí, eu vou amarrar. Ó, eu vou puxar, tá vendo? Eu dei o lacinho e eu vou puxar. Aí, você pode ir ajudando com o dedo, pra ele ir entrando onde você quer, ó. Eu só puxei e ele já ficou lindo. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui segurar. Vou dar algumas voltas aqui com a minha linha. Só pra dar uma prendidinha. Vou dar mais uns 2 lacinhos aqui. De preferência, que nem aqui eu tô fazendo com a linha preta, tá? Usa uma linha que seja mais ou menos da mesma cor. Aqui eu dei 2 nozinhos, vou cortar a linha, ó, ele já tá aqui se formando. Depois a gente consegue ajeitar ele certinho, tá? O que eu vou fazer agora? Ó, eu peguei um pedacinho de tecido medindo 15 por 5. Eu vou colocar direito com direito aqui. E vou costurar toda essa parte aqui da lateral. Eu fechei aqui a lateral. Agora eu vou pegar e vou colocar um pedacinho, um alfinete aqui na pontinha para eu poder desvirar esse meu tecidinho aqui, ó. Então, coloco o alfinete aqui na pontinha, aí eu enfio ele pra dentro e vou desvirando. E aqui ficou assim, tá? Eu desvirei. O que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho, um nó simples, tá? Um nó simples, ajeita ele. Ó, ficou assim. Vou pegar o meu laço, esse nozinho, ele vai ficar bem aqui na frente, no meio, tá vendo? E aqui atrás, o que eu faço? Eu fecho com uma costurinha aqui, esse detalhe aqui. Aí, você vai ir à mão mesmo, com os pontinhos, corta o excesso, tá? E seu lacinho tá pronto. Aí, o que eu fiz? Depois que você costurar,
você vem aqui no outro lado, tá? Não no que tem o bolso, no outro lado, você vem aqui e costura ele aqui no meio, tá? Antes de, ó, tá com a manta, eu vou costurar direto na manta aqui o meu lacinho. Esse laço é opcional, se você não quiser, não precisa pôr, tá? Eu vou finalizar ele e já vou colocar ele aqui na peça pra vocês verem. Ó, costurei meu laço aqui na peça, tá? Aqui atrás com a costurinha. E eu costurei ele, aqui essa distância da pontinha do laço pra cima, tá dando 8 centímetros, tá? E costurei ele bem no centro. Então, essa parte aqui já tá pronta. Agora, a gente vai fazer as duas alças, tá? Então, o que que eu vou precisar pra fazer a alça? Aqui eu cortei um pedaço de cadarço, tá? Ele tem 2,5 centímetros de largura. E eu cortei 55 centímetros, então 2 tiras de 55 centímetros. Aí, peguei no meu tecido estampadinho e cortei 55 também por 10 centímetros. O que que eu vou fazer aqui? Nas duas tirinhas, eu vou costurar, vou virar o meu tecido direito para baixo, em cima da minha fita aqui, ó, meu cadarço. E vou passar uma costura aqui de um pé de máquina, tá? Então, fica assim, meu tecidinho olhando aqui pro meu cadarço e vou passar uma costura com um pé de máquina nas duas já. Fiz aqui nas duas, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu tecido pro outro lado, vou dar a volta nessa minha tira aqui, dou a volta, se quiser ir no ferro pode ir, e aqui eu vou dobrar, ó, meu tecido tava assim, vou dobrar e vou dobrar novamente. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui. O que que eu fiz? Eu encapei essa minha tira, então eu costurei aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar, ó, vou puxar minha alça pra cá e vou encapar ela com o meu tecido. Chegou aqui, encapei a parte de trás, eu vou dobrar o meu tecido no meio e vou encapar de novo aqui. E vai encontrar com essa minha outra pontinha. E aí, eu vou passar uma costura. Só que antes de fazer isso, eu vou passar no ferro, porque aí facilita na hora de ir na máquina. Eu fui no ferro, tá vendo? Aí já facilita agora aqui na hora de fechar, tá? Só jogar lá e vir passando a costura. Passei aqui desse lado, agora eu vou passar no outro, tá? Ficou assim, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui na outra. Tá? Ficaram as duas iguais, agora a gente vai posicionar elas nos nossos espelhos da bolsa, tá? Então, como que eu vou posicionar essa alça aqui? Eu fiz o meu piquezinho aqui no meio, né? Eu vou pegar minha régua, pegar aqui minha canetinha. Daqui, do meio pro lado, eu marco 8 centímetros. 8 centímetros. No outro lado, também a mesma coisa, 8 centímetros. Do meio pra cá, 8 centímetros, do meio pra cá, 8 centímetros. Eu vou vir com a minha alça e vou colocar, deixa eu achar aqui, ela assim, iniciando nesses 8 centímetros, tá? Então, aqui tá o meu risco, ela vai ir daqui pra fora. Eu gosto de deixar a alça um pouquinho pra cima, tá? Então, eu deixo meio centímetro e esse meio centímetro eu não refilo depois. É uma sobrinha de segurança aí pra alça ficar mais firme na peça. Vê se a sua alça não enrolou, coloca ela direitinho. Aqui eu tô prendendo com um clipezinho, ó. Tá? E vou só fazer uma costurinha de segurança aqui. Ficou assim, tá? E aqui atrás, como eu falei, eu deixei uma sobrinha. Vou fazer a mesma coisa aqui, na outra parte da bolsa. A alcinha já tá colocada. Agora, a gente vai fazer a parte do nosso zíper, tá? Reserva essas duas partes que já estão prontas. Vamos lá.
Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a nossa parte do zíper, tá? O que que você vai precisar? Aqui eu tô usando 2 pedaços do linho, pode ser o tricoline, o tecido que você escolher, e eu já estruturei ele na manta R2, tá? A medida é 6 por 40. Então, 2 vezes no seu linho e 2 vezes na sua manta. Cortei um pedaço de zíper, mais ou menos 47 centímetros, para eu ter uma sobrinha. E vou usar também um cursorzinho. O que que eu vou fazer aqui? Nesse pedaço de linho, nos dois, eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros, que é o meio, né, na realidade, 3 centímetros, e aqui também 3 centímetros. Tá? Vou vir aqui na diagonal e vou marcar. Ok? Do outro lado, a mesma coisa, na mesma direção. Então, 3 centímetros, 3 centímetros e corta. E risca, ó. Ficou assim, tá? Essa parte aqui você tira fora. Nos dois, tá? Ok? E no outro pedaço também vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu já vou usar esse de gabarito, vou colocar aqui em cima e vou cortar, tá? Corto aqui e aqui também. Alinha bem certinho e corta. E no forro também você vai precisar de 2 vezes, tá? Na medida de 6 por 40 e também vamos fazer o mesmo cortinho, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu zíper direito com direito. Então, o lado da remalheira com o lado direito aqui do meu material. E vou passar uma costura, tá? Costurei aqui. Aqui, o que que eu fiz? Eu costurei direito do meu zíper com direito da minha peça, né? Ficou assim. E eu vou vir e vou colocar também um pedacinho do forro na mesma direção, tá? A parte que tá cortada fica pra cima aqui onde vai costurar o zíper. E vou costurar direito do meu forro com direito do meu material aqui. Costurei, tá? Então, ficou o meu material principal, o meu forrinho. Eu vou jogar pra trás e vou rebater aqui. Ficou assim. E aqui dentro o meu forrinho já ficou pra baixo. Agora, eu vou pegar o meu outro pedacinho. Também vou fazer a mesma coisa. Então, direito do meu material com direito do meu zíper. E vou colocar aqui. E começo a costurar no ladinho que ficou menorzinho aqui, que ficou a transversal. Agora, eu vou pegar aqui o meu forrinho e vou colocar direito do meu forro aqui com direito do meu outro forro. E vou passar outra costura também bem próxima à remalheira. Então, ficou assim, ó. Meu avesso do zíper aqui, direito do meu forro com direito do meu forro. E agora eu vou passar uma costurinha mais próxima. Tá? Costurei aqui, agora também vou rebater, tá? Tá? Ficou assim. Ó, como fica meus 2 cortinhos aqui. Agora eu vou passar o meu cursor. Vou deixar meu cursor aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Tá assim, né? Eu vou juntar os meus 2 forros para um lado e os meus 2 materiais para o outro. Eu vou vir aqui com um pé de máquina, vou fechar essa lateral, ó, vou vir costurando aqui, vou costurar na transversal, aí eu vou chegar aqui na parte do zíper, também vou continuar costurando e terminar aqui, tá? Costurar essa parte aqui. Ficou assim, tá vendo? Eu vim costurando, desci, fiz um pontinho aqui, voltei e terminei aqui. Agora, você já corta esse excesso de zíper, tá?
Tem que cortar, não tem jeito. E vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Então, costurar forro com forro e parte principal com parte principal. Ó, costurei aqui também. Vou cortar o pedaço de zíper que sobra. O zíper, você tem que cortar ele bem rente mesmo, senão depois você não consegue jogar essa parte do forro pra dentro de volta, ó. Tá? Pode desvirar. Ver como ficou, ó, os cantinhos estão todos certinhos. E aqui, o que que é legal de fazer? Você já passar uma costura segurando esse seu canalzinho, esse seu forro com o seu canalzinho aqui. Então, passa uma costura que aí fica mais fácil na hora da gente colocar na bolsa, tá? Ó, fiz toda a costurinha. Aqui, se ficar alguma sobra, pode dar uma cortada. Tá? Ficou assim. Agora eu vou pegar lá nossas duas partes principais e a gente vai unir elas. Eu peguei aqui as minhas duas partes que eu já fiz, tá? E eu vou unir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito, vou fechar essa lateral, fechar a parte do fundo e fechar a outra lateral inteira, tá? Eu costumo fechar primeiro a parte do fundo. Ó, fechei aqui o fundo, agora eu vou fechar uma das laterais. Acerta bem aqui pra, ó, ficar costurinha com costurinha, tá? Fechei essa outra lateral, agora eu vou fechar a outra. Ficou assim, tá? Ela tá toda fechada. Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui nos dois cantinhos de 5 centímetros, tá? Mas eu vou fazer do tecido pra dentro 5 centímetros. Fiz aqui todas as marcações, tá? 5, eu fiz dos dois lados. Eu vou ensinar como que faz assim sem cortar, tá? Então, eu vou vir com a minha mão aqui dentro, tá? Da bolsa, meu braço tá aqui. Eu vou abrir e o que que acontece? Eles têm que se encontrar. E a quininha tem que ficar bem aqui na pontinha. Então, ajeita bem e vou passar uma costura em cima da minha risca, tá? Tá vendo? E aí, ela bate certinho aqui atrás. Eu vou cortar o excesso aqui. Vendo? E a minha caixinha de leite tá pronta. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Fiz a costura também e vou cortar aqui o excesso. Agora, o que que eu vou fazer? Minha bolsinha tá aqui. Eu vou pegar essa parte que a gente fez do zíper e vou encaixar aqui dentro, ó. Como que eu encaixo? Tá vendo? O meu direito tá pra fora. Eu vou encaixar direito com direito. Tá vendo? E vou passar uma costura em toda a borda da bolsa. Aqui é legal você colocar uns clipes ou uns alfinetes pra ficar bem certinho, tá? O cantinho aqui tem que ficar junto com esse outro cantinho que a gente fez. E é assim. Assim. E faz uma costura mais na beiradinha, tá? Tá? Então, eu clipei aqui, agora eu vou passar essa costura em toda a volta. Fechei aqui, encaixei o meu canalzinho do zíper aqui, tá? Em toda a volta. Agora, a gente reserva essa parte e a gente vai fazer o forro. O forro, você vai precisar de 2 pedaços de tecido medindo 40 por 31. Como eu falei, eu tô usando a camurcinha. Aqui, se você quiser colocar algum bolsinho, seria a hora de colocar. Eu vou colocar apenas um bolsinho aqui dentro, que eu acho legal ter um bolsinho interno. Eu cortei aqui um pedaço para fazer o meu bolsinho
de 23 por 32 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito e vou passar uma costura em toda a volta e deixar um espacinho para desvirar. Tá? Eu vou cortar aqui as pontinhas, que eu gosto de cortar para não ficar muito grosso. Tá? Ó, que eu falo que eu corto. Vou desvirar. Pegar aqui minha agulhinha de tricô para empurrar o cantinho. Tá bem direitinho. Tá bem ajeitadinho. Aqui na parte de cima, não onde tem a abertura vai ficar para baixo. Aqui na parte de cima eu já vou passar uma costurinha de pesponto, só para ficar um detalhezinho. Ó, só para ficar uma costurinha mesmo. E agora eu vou posicionar em um dos meus forros, tá? Em um daquele retângulo que eu cortei, eu vou posicionar ele. Eu vou achar aqui o meio. Eu vou colocar ele 10 centímetros para baixo, porque como tem aquela parte que tem a abertura, eu acho que fica melhor. Então, eu meço 10 centímetros, coloco o meu bolso, tá? Deixa eu virar para vocês. Vê se tá bem centralizado, dobra aqui. Aqui não pode dar pique, tá? No bolso, tá? Ajeita certinho. Aqui onde tem a abertura, a gente vai passar uma costura agora e já vai fechar ela. Então, vê se tá bem retinho. E o que que você vai fazer aqui? Vai passar uma costura, começar a costurinha aqui, vai descer, fechar o fundo e subir. Aí, automaticamente, aonde a gente desvirou vai ficar fechadinho. E fica um bolsinho aí na sua bolsa. Tá? Ó, o bolsinho ficou assim. Vou pegar o meu outro pedaço de forro, vou colocar em cima desse. E o que que eu vou fazer? Eu vou fechar as laterais, o fundo eu vou deixar um espaço que é por onde a gente vai desvirar a peça, tá? Essa peça não tem viés. Então, vamos lá. Vamos começar aqui na lateral. Tá? Aqui, ó, eu deixei um espaço bem grande para desvirar para não ter sofrimento. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui também tem que fazer as caixinhas de leite. Então, faz a marcação. Aí, corta o excesso aqui da pontinha que sobra. É também de 5 centímetros, tá, gente? Essa caixinha de leite. Tá? Fiz a caixinha de leite também no forro. Agora, eu vou desvirar o forro. Tá? Fica com o lado bonito pra fora. Nosso buraco tá aqui embaixo, nosso bolsinho tá aqui. Eu vou colocar esse forro dentro da bolsa. E como que eu vou fazer? Esse bolso aqui eu vou colocar pro lado do laço, porque no outro lado já tem um bolso, né? O nosso bolso com zíper. Então, eu vou colocar pro lado do laço. Então, ó, eu vou entrar com o meu forro, tá? Desvirei ele, eu vou entrar com ele dentro da minha bolsa. Vai ficar direito com direito lá dentro. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou prender a parte de cima aqui e vou passar uma costura fechando toda a boca da minha bolsa. Aqui eu vou colocar alguns clipes para facilitar. Clipei aqui toda a boca da bolsa. Agora eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Costurei tudo aqui, agora a gente vai desvirar a bolsa. Então, eu puxo lá o meu forro, ó, onde ficou aquela abertura, tá vendo? E vou desvirar por aqui.
Eu desvirei ela aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, tá desviradinha. Eu vou pegar esse fundo e vou fechar ele já, tá? Que foi por onde a gente desvirou. Então, eu só faço uma dobrinha aqui pra dentro e passo uma costura na máquina. Quem quiser pode fazer ponto invisível, tá? Eu já prefiro ir na máquina e já fechar. Já fechei aqui o meu fundo. Vou jogar aqui pra dentro da bolsa. Ó, joga lá pra dentro da bolsa. Aqui, agora a gente precisa ajeitar ela bem bonitinha. Ó, ai, que graça. Joga pra dentro o nosso canalzinho de zíper, né? Pode fechar, já testar. E o que que a gente tem que fazer agora? Tem que passar uma costura aqui, tá? Na boca da bolsa, um pesponto mesmo. Então, tem que ajeitar bem. Se quiser colocar os clipes de novo, pode colocar. É uma camada mais grossinha, vai devagar na máquina pra não correr o risco de quebrar a agulha, tá? Então, eu gosto de fazer assim, de ir colocando uns clipes, tá? Que eu acho que facilita. Ela já vai pegando o formato, tá? Tá? Essa aqui é a última etapa da bolsa, tá? Passar essa costura aqui na beiradinha. Você passa com a sua alça pra cima, tá? Passa a sua costura com a alça pra cima. Eu vou passar aqui, como eu disse, vai bem devagar, porque ficou uma camada bem grossa, tá? Mas esse pesponto é muito importante pro nosso zíper ficar pra baixo. Fiz a costura aqui em toda a volta da peça, tá? Ó, em toda a voltinha aqui. Aqui, cuidado que fica a camada grossa também, vai devagarzinho, tá? E a nossa peça está prontinha. Então, essa foi a pecinha de hoje, essa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha nesse vídeo. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim sempre você fica sabendo quando tiver vídeo novo.